Eu sou Lili Marquise e este é o programa Quarta Revolução, aqui pela nossa Vale TV. E hoje a nossa convidada é a Gabriele Roth. Ela é sócia da HR Advogadas, especialistas nas áreas de direito digital, empresarial, privacidade de dados, e nós vamos falar sobre por que a Lei Geral de Proteção de Dados importa para o seu negócio. Seja bem-vinda, Gabi. Obrigada, agradeço a oportunidade, né, de a gente falar desse tema tão importante que está sendo discutido cada vez mais, né? Muito bem, a gente sabe que para entrar em qualquer site, plataforma, a gente precisa colocar um monte de dados. Sim. E esses dados a gente não sabe para onde vão. Exatamente. Então eu gostaria primeiro, assim, o que é proteção de dados e para que ela foi criada? Sim, a gente costuma comparar essa lei, assim, fazer uma analogia que nem o Código de Defesa do Consumidor, né? Aquela questão de dar um tipo de proteção, algum tipo de segurança para quem está do outro lado da tela, né? No caso, né? Agora. E, então, a legislação ela foi criada para objetivar mais transparência em relação à proteção de dados, como que esses dados, assim, como é que meu nome, meu CPF, né, está sendo utilizado, por que eu tenho que preencher aquele cadastro, qual é a finalidade, né, enfim, que esses dados eles vão sendo utilizados principalmente no meio eletrônico, né? Porque tem sites e plataformas que solicitam tantos dados. Sim. Será que precisa mesmo ter tanta coisa antes de poder navegar naquele site? Pois é, justamente a legislação ela teve esse objetivo, né, de dar uma limitação da coleta de dados, né, que a gente tem hoje expostos na internet, né. Em vez de tu coletar nome da mãe, enfim, nome do cachorro, né, que nem a gente brinca, a gente poderia só coletar o necessário, né, para aquela empresa que está no mercado, ela consiga dar essa atenção só com o estritamente necessário, né. Isso é muito bom, né? Quer dizer, essa legislação ela foi criada para resguardar o consumidor. Exatamente, exatamente. E também dá maior transparência, né? Porque hoje a gente vê muito aqueles que a gente chama cookie banner, né? Que são aquela barra, né? Que aparece como pop-up nos sites, enfim. É justamente uma forma de alertar o usuário de como que os dados, né? Ou as preferências, né? Do site, né? Da navegação, eles estão sendo utilizados em relação enfim, a primeira vez que tu entra num site de notícias, por exemplo, né? Então, isso é muito importante que essa legislação venha dar essa segurança e essa transparência para o usuário, né? Para a gente saber o que é que estão fazendo com as nossas informações. Sim, Porque exatamente. a gente entra em tanto site, se cadastra em tanta Sim. coisa, mas às vezes a gente acaba se perdendo também, né? Com certeza, com certeza. E muitas empresas elas usam o cadastro ou iscas digitais, né, como a gente chama, que baixa esse e-book, né? Aí tem assim, tu tem um formulário de cadastro para que depois fique fazendo esse tipo de relacionamento, né? E às vezes a gente não quer isso, a gente só quer de curioso ali baixar aquele material, mas também não quer que eles explorem a informação de uma maneira que não foi autorizada, né? E para as empresas, né, qual o impacto disso nelas? A gente sabe que, ok, o consumidor precisa e quer resguardar os seus dados. Sim. E para as organizações que têm lá o seu site ou que fazem essas iscas digitais também? Sim, a questão é objetivar se realmente a empresa utiliza aqueles dados para fins econômicos ou de lucros, né, que a gente chama. Então, se você é empreendedor, empresário, utiliza esses dados pessoais para fins de cadastro, por exemplo, coleta ou o próprio relacionamento com o cliente, né, a empresa ela já é classificada como precisando se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados, que a gente chama de LGPD, né? Então, se é esse caso, então você tem que se adequar e respeitar essa nova legislação. E será que, agora, bem como usuário, assim, né? Sim. Será que todas aquelas... Porque quando a gente entra no site a primeira vez, tem que aceitar ou não aceitar. Sim. Se eu não aceito, eu também não consigo navegar naquela plataforma. Sim, né? sim. Mas se eu aceito,
eu preciso ler tudo aquilo, porque às vezes são muitas informações. Então, a gente sabe que na prática a maioria das pessoas não leem, seria importante, né? Na teoria, ter essa consciência maior, né? Então, o que as empresas têm feito, né? Reduzido o número de documentos ou sendo mais objetivo, criando Excel, por exemplo, tabelas, para informar exatamente quais são os direitos, né? Do usuário, né, que a gente chama na lei do titular de dados, informando como é que a empresa se utiliza isso para facilitar justamente essa linguagem tão difícil, né? Porque às vezes tu está navegando e fazendo uma pesquisa e tu precisa entrar ali, vai caindo na navegação 10, 15 sites. Sim. E cada um deles tu tem que fazer o teu cadastro, fazer o aceite, e para muitas coisas tu tem que fazer o teu cadastro e entregar a tua identidade, né? Sim. As tuas informações. Se eu não quiser mais que aquela... Ok, eu fui lá e fiz o meu cadastro. Sim. Mas eu desisti, não quero mais que tu tenha esses meus dados. Como um consumidor pode fazer? Enviando um e-mail. Hoje a gente tem o e-mail, né? Uma forma de contato. Na política de privacidade sempre tem no final alguma indicação, né? Que a gente chama, que hoje tem na lei, o nome é encarregado de dados, né? A pessoa responsável da empresa, né? Que faça essa comunicação entre o usuário e também a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? Que é o órgão fiscalizador. Então, esse é através do e-mail, né? Que tu teria que informar que é possível, né? Que tu não quer mais que teus dados sejam vinculados àquela empresa. E eles, por lei, eles têm que remover em um prazo determinado, né? Eu fico pensando aqui na minha caixa de entrada. Sim. Né? A minha caixa de entrada, às vezes, tem, sei lá, mais de 1000 e-mails. Sim. Aí tu filtra aquilo que é importante. Sim. Ou alguém te chama no WhatsApp e diz assim, Lili, te mandei um e-mail. Porque a gente se perde naquilo. E aí tu acaba criando um outro e-mail para não ter mais aquela situação, porque, na verdade, acabou enchendo de lixo. Sim. E aí, se tu for em cada um, vê lá, confere comigo, vou em cada um, peço para não me mandar mais. Será que eles não mandam? Será que eles param de mandar? Tem Como uma é que opção funciona ali isso? também de descadastrar. Normalmente é muito pequenininha, né? A gente também não tem paciência para ficar lendo até o final para achar essa opção, né? Porque normalmente eles usam essas plataformas de CRM, enfim, de automatização, que faz com que no final eles tenham essa opção de descadastro, né? Mas também, se preferir, poderia contatar a empresa dizendo, olha, eu não quero mais, tá certo que eu me cadastrei para aquele tipo de informação, mas também comunicar, dizer que tu não quer mais aquele tipo de informação, enfim, daí seria viável. Aí, né? às vezes, eu clico lá, eu tô falando de mim, né? Aí Sim. eu clico lá e tá tudo em inglês. Sim. Aí eu tenho que fazer uma tradução simultânea para poder, então, identificar onde eu vou clicar. Isso também é um pouco dificultoso, mas que bom que já existe isso, né, Gabi? Sim, com certeza, com certeza. Melhor que nada, né? Afinal de contas, imagina, né? Se daqui para frente isso não tivesse, essa lei não viesse para nos proteger. Sim. Sim, ela, na verdade, ela veio numa demanda da União Europeia, né, que é o Regulamento Geral, né, de Privacidade de Dados lá da União Europeia, e que com essa demanda das empresas multinacionais que transacionam, né, com a União Europeia, houve a necessidade de criar uma legislação específica para o Brasil, né. Então, ela é muito parecida em relação ao que o conteúdo dela, né, praticamente uma cópia em a maioria dos artigos, mas com um propósito de finalidade específica aqui para o nosso território nacional, né? Certo. E especificamente, Gabi, o que a LGPD ela protege? Os dados pessoais, né? Que são nome, CPF, data de nascimento, tudo que torna a Lili como a Lili, né? E também ela protege dados pessoais sensíveis. Como assim, Gabriela? No sentido que protege dados relacionados à personalidade, né, do indivíduo, assim, se a pessoa é alta, baixa, se, enfim, dados que têm a ver com saúde, por exemplo, no prontuário médico, né, de tu identificar isso, por exemplo, se ela é portadora de HIV, alguma coisa que venha a implicar na intimidade dela, né, nesse sentido. Como também no sentido de preferências, né, partido político, dados de biometria, né, se tu vai numa academia, cadastra aquele ator digital, né, ou em portarias, por exemplo, né,
Isso são dados pessoais sensíveis. E os dados pessoais que eu já mencionei anteriormente, né? Certo. Para as empresas, o que isso afeta ou o que muda para elas? Elas, na verdade, elas têm que informar o usuário do uso, né? De como que elas estão usando esses dados e qual é a finalidade, né? A lei, ela tem 10 possibilidades, né? Que ela elenca e ela teria, então, a empresa, com essa nova obrigação, ela tem que informar, né, em relação qual que é a finalidade específica que eu estou usando esses dados pessoais, né? Se é para algum tipo de cadastro, então teria que ter um consentimento, né? Se é para cumprimento de algum contrato, então eu teria que ter execução, né, do contrato, né? E assim sucessivamente, né? A legislação, ela elenca essas 10 possibilidades e é a obrigação da empresa, né, comunicar tanto os usuários, né, toda a sua cadeia de consumo, tanto como a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão, né, criado agora para fiscalizar o cumprimento dessa nova lei, nesse sentido, de que, sim, estou adequada, sim, estou em conformidade, né? E para aquelas organizações que estão, né, toda empresa que está digitalizada e que vai ter navegação de usuários e com isso ela vai captar, né, algum dado dele, Sim. precisa se enquadrar. Sim, né? Mas ainda eu vejo que ainda é muito nova a LGPD Sim. e muitas organizações têm dúvidas de como, de como se posicionar e quais as informações que precisam estar lá para esse usuário. Sim, a lei, ela foi criada em 2018, então ela é super recente, né? E a gente chama que teve esse período de férias, né? Que se chama vacatio legis, né? Então, só agora, em 2021, 2022, que realmente as empresas realmente estão tomando a par da situação, que isso também é um investimento, né? Isso também vai agregar valor, né? Gerar um benefício em relação à cadeia, na sua cadeia de consumo e em relação à sua reputação, né? Também. Porque isso é bastante frágil também para a organização, né? Sim. Se ela não cumprir, que tipos de penalidades pode acontecer para uma organização que não cumpre a LGPD? Sim, nós temos até a multa, né? Existe uma multa administrativa, né? Até 20, eu não me lembro o valor exato, mas é uma multa que está prevista na legislação. Também nós temos a questão da publicização do ato, por exemplo, se tiver algum tipo de vazamento, né, de dados, né, também tem a primeira medida, né, que é tomada, é a questão da advertência, né. A NPD, ela emite uma nota para que ela se regularize num prazo médio de 15 dias úteis, dentre outras medidas que são administrativas, além das judiciais, né. Por exemplo, o usuário, ele poderia ingressar judicialmente, né, contra pedindo indenização de danos morais em relação à exposição que foi um vazamento de dados, por exemplo, né? Fico pensando aqui, sou um comércio, né? Sou lá num comerciante, um negócio, né, local, Sim. mas estou, então, na internet e eu também tenho que seguir essas regras, né? Mas o que realmente atinge, assim, para o meu negócio, como um comércio? No sentido que se tu faz algum tipo de cadastro, por exemplo, eu me lembro muito do exemplo de uma farmácia, né? A farmácia hoje, ela utiliza muito o CPF para programas de fidelização, né? E em troca do quê? Do desconto, né? Que normalmente as pessoas realmente querem o desconto, mas elas não se dão conta da consequência prática disso, né? Que elas mesmas são um produto, né? Que elas mesmas são as vítimas da comercialização desses dados pessoais que elas informam na hora do cadastro. Então, a grande questão, né, é tu se dar conta que, peraí, vocês vão usar os meus dados para quê, né? Então, dá um passo para trás e se pergunta, né, qual que é a importância disso? Verdade, né? Porque ficou tão comum, quer colocar o seu CPF na nota, quer colocar o seu CPF para ganhar um desconto, quer colocar o seu CPF para isso, para aquilo. Sim. E é um dado que a gente sabe, a gente até dá risada, né? Eu também sou a pessoa desatenta na hora de cadastrar o Pix. Sim. Porque o Pix também, né? Poxa, quantas vezes tu disponibiliza o teu CPF quando tu cadastra ele para essas transações? Sim. Por que não cadastrou um e-mail? Por que não cadastrou o telefone? São várias possibilidades, né?
Mas também não fomos informados, Sim. né? A gente, na hora de fazer o cadastro, ok, eu vou utilizar, mas a gente não se deu conta também, Sim, né? falta uma parte de conscientização também do usuário, né? De informar também que é importante que ele tenha mais cidadania, né? Exerça seus direitos de cidadania, no sentido que ele venha a ver mas por que vocês estão usando esses dados, né? Pensar um pouco, refletir antes de... Claro que o desconto, a proposta de desconto é muito boa, né? É muito efetiva, mas pelo menos parar um pouco e refletir. Isso já vale, né? Para a discussão, para o debate, né? Para o engajamento. Sim, aqui fica uma ótima dica, né? Essa questão do Pix, quem fez, e um dia eu fiz, né, lá no meu CPF, mas aí acabei migrando também para o e-mail, Sim. que a gente não fica tão exposto, Sim. né? Porque hoje com o CPF dá para fazer muitas coisas. Muita mesmo. Né, Gabi? Tu como advogada aí. Exatamente. A gente tem alguns golpes, né? Até a questão da utilização do WhatsApp, né? Que agora está muito comum, essa questão de utilizar eu troquei de telefone, por favor, me envie uma mensagem, ou ligando, assim, para algum tipo de resgate ou sequestro relâmpago, né? Então, a gente tem que ficar muito atento do que você está concedendo seus dados, né? E qual que é o objetivo disso, né? Perfeito. Vamos pensar numa empresa que tem lá funcionários e ela tem os chamados dados sensíveis, Sim. né, Gabi? Que é o que tu citou antes. Então, tem os dados dos funcionários, tem dados de dependentes. Sim. Como é que são as tratativas disso nessas empresas? Então, a gente aconselha, né, as empresas que nós estamos atendendo, no sentido que as pessoas, elas... quando entra na empresa, né, faz o cadastro, é admitido, né, elas tenham consciência que esses dados eles vão ser coletados, né, para fins de, enfim, da contratação daquele empregado, né, mas também que esses dados pessoais eles também têm que ser resguardados pelos recursos humanos ou qualquer nicho ali da organização que cuida do pessoal, né, do departamento pessoal, né. Então, ao mesmo tempo que eles têm que ser informados, a empresa também tem que tomar cuidados, né, em relação a isso. Tem muitos, eu acredito que é até a parte cadastral dos clientes, porque são muitos dados que as empresas acabam absorvendo, seja para efetivação de um contrato, hoje muitos contratos são digitais, muitas transações, um cadastro mesmo, só para fazer o cadastro da empresa já tem ali muitos dados sensíveis, né? Então, é de funcionários, muitas vezes de fornecedores, dados de clientes. Então, é muita informação nesse contexto, né? Realmente, a gente tem que começar a se ligar, a dar esse tique, né? Para que esses dados, eles realmente sejam armazenados de forma correta, né? Hoje existem programas e softwares com criptografia, e-mails, né, de tu realmente prever isso. Existe até uma área de TI, né, que se chama segurança, né, da informação, que se preocupa justamente com a mitigação de riscos, né? E isso faz com que a empresa ela tenha esse olhar um pouco mais estratégico nessa questão de prevenção e privacidade de dados, né? A LGPD também trouxe algumas oportunidades para profissionais da área de TI. Sim, com certeza, porque existe nessa área de TI a questão, né, na verdade a LGPD veio com esse olhar multidisciplinar, né, tanto da área jurídica como a área de gestão, né, em relação à de TI, a gente teria que formar um time de equipe, né, para pensar como que planejar isso estrategicamente dentro da empresa, né, porque hoje a gente completamente está no mundo digital e a gente precisa pensar, além do antivírus, né, existem vários tipos de ataques hackers, como ransomware, phishing, né, enfim, que são sequestros de dados e que levam a organização a ficar à mercê desses dados, né. Então, pensar como sistema de backup, pensar se a gente vai tornar esses dados anônimos em determinado período de tempo, pensar no descarte, né. Após 5 anos, né, o que a gente vai fazer? A gente coloca esses dados aonde? Tem arquivos físicos? Onde que eles ficam, né? Então, começar a fechar esses dados e também pensar na organização interna da empresa, né? Então, tudo bem entregar relatórios, mas pensar na conscientização da empresa, assim. Será que eu deixo o computador aberto quando eu vou almoçar?
ou eu emito boletos pessoais da minha conta, enfim, eu utilizo a impressora para fins corporativos, não fins da empresa, né? Então, tem essa questão de automatização, né, de digitalização de processos, mas também tem essa questão de tu também falar com teus colaboradores, ó, a gente vai mudar um pouco a mentalidade, a gente vai pensar um pouco melhor em relação a como que eu estou gerindo o meu negócio, para que eles também tenham esse olhar de privacidade e proteção de dados, né? Não é mais um luxo, né, Gabi? Sim. Ter um profissional da área de TI. É uma necessidade, né? Não é nem até uma questão de investimento, Sim. é uma questão que tu realmente precisa. Porque se tu não tiver isso, tu tá completamente fora do mercado, né? E hoje a gente, depois da pandemia, isso ficou muito claro e evidente, né? Que a gente precisa de sistema de nuvens, de sistema de integração, né? Sistema de dois fatores, enfim, que fazem com que a tua gestão do teu negócio fique muito mais simplificada e otimizada. Né? Aí tu falastes essa questão, né, dos hackers, Hackers. né? Deles fazerem o hackeamento, então, de grandes empresas, a gente já viu Sim. isso anunciado aí nos noticiários de grandes corporações. Imagina as nossas empresas que são menores e que talvez não tenham tanta segurança ou tanto investimento para poder fazer essa segurança. Então, todos nós, se as grandes estão vulneráveis, a gente acaba ficando também, né? É a questão da cadeia de consumo. Então, se essas não estão conseguindo, né? Imagina nós, réis mortais. Então, a grande questão, se a gente tem essa possibilidade de pensar estrategicamente a longo prazo, por que não, né? Por que não se programar isso, reservar um tipo de orçamento para essa questão, não que seja agora, mas pensar estrategicamente que isso pode ser um fator, né, muito positivo lá na frente. E decisivo, Exatamente. Né? Porque tu ser hackeado e os dados da tua empresa estiverem disponíveis, né, vulneráveis, isso pode acabar com o nome da tua sim, organização. Com certeza, sim, com certeza. Porque dependendo de como utilizam esse dado, isso pode prejudicar muito a imagem da empresa. Né? Sim, justamente. E aí, não ter algum tipo de backup, algum tipo de forma de que tu não fique refém, né? Como é o caso do ransomware, né? Que é esse sequestro de dados, que eu acho que o Brasil ele é o quinto maior país visado em relação ao mundo em ataques de ransomware, né? Que é esse tipo de sequestro de dados. Por quê? Porque as empresas ainda não estão pensando estrategicamente em relação a isso, né? Então, se tu começar a pensar e ver isso até com uma necessidade, além do investimento, assim, tu vai se dar conta que realmente é preciso. Esses dias hackearam o computador da Carla, Carla Correia, ela lá de Rondônia, de Paraná, e ela é dev, ela é desenvolvedora, né, UX designer, e ela disse assim, Lili, hackearam o meu computador. Deu, e agora, como tu vai fazer? Eu disse, eles me pediram bitcoins, frações, né, porque hoje o bitcoin realmente está uma fortuna. Mas daí ela disse o seguinte, ou vocês me devolvem, ou podem jogar tudo fora, porque tudo que vocês pegaram é inútil, porque ela já estava preparada se caso acontecesse qualquer tipo de situação, ela ter os backups para aquilo que realmente era importante e coisas que ela conseguiu criptografar. Isso, exatamente. A criptografia, na verdade, é uma forma de que tu anonimiza os dados para qualquer tipo de acesso, né? Existem sistemas hoje, né? Até a Microsoft, não tem nada a ver com a Microsoft, mas ela tem um tipo de mecanismo que tu dificulta, né? E para que tu tenha acesso, tu tem que ter uma senha e autenticação de 2 fatores, né? Que isso garante uma segurança adicional em relação a isso, né? Então, a necessidade desse tipo de tecnologia, por que não usar ao nosso favor e favorecer ainda mais o crescimento do nosso negócio, né? Legal. Gabi, eu quero que tu nos dê dicas de nós, como consumidores, nos preservarmos quanto aos nossos dados. Tentar, pelo menos, ler um pouco em relação aos termos e condições de uso. Eu sei que hoje a gente utilizamos todos, né, redes sociais para a gente ter em relação a isso, mas começar a tentar e refletir um pouco mais em relação à finalidade da coleta, né?
e por que que aqueles dados estão sendo feitos, estão sendo utilizados, né? Além dessas questões de dar o CPF ou não fazer mais cadastro em loja, né? Para enviar algum tipo de correspondência. Eu, por exemplo, eu já sou meio seca, assim, grossa, assim, pergunto assim, por quê? Por que que tu quer, né? As pessoas têm meio que um constrangimento, achar que não gera valor, enfim, engajamento em relação a isso, mas perguntar qual é a necessidade e por quê, qual é a finalidade, isso já vai ser de grande valia. Eu tenho utilizado a desculpa da LGPD para muitas coisas. As pessoas me ligam, me chamam no WhatsApp, às vezes tu não conhece, é um número desconhecido, e chamam para te vender algo, um curso online. Isso pode? Olha, não pode, né? Mas a questão é que a gente sabe que tem essa venda de lista de cadastros frias, né? Que a gente chama, enfim, eu também estudei um pouco de marketing, assim, essa questão de lead frio, né? E, enfim, a gente sabe que é uma prática comercial que antes da LGPD era possível. Mas agora tu pode informar ele, olha, até pergunta assim, tá, mas como é que tu conseguiu meu cadastro? Será que... Aí tu fica pensando, será que eu fiz alguma coisa de errado ou me cadastrei, né? E aí tu vê que não tem nenhum vínculo, assim, realmente a pessoa tem algum tipo de forma de conexão. Infelizmente, nossos dados hoje eles são meio que prostituídos, assim, na rede, e a questão é tentar se proteger com o que a gente realmente ainda tem, né, de possibilidades para que isso diminua, né, os riscos. A gente sabe que os nossos dados hoje são uma grande moeda, né, nas mãos das organizações. Então, é bem importante a gente ter muito cuidado. Com certeza. E aí, concluindo, né, eu te fiz a pergunta, eu tenho utilizado, inclusive, a legislação para, então, impedir e encerrar as minhas conversas no WhatsApp. De onde você veio? De onde você conseguiu o meu contato? E aí, quando realmente é verídico, olha, eu consegui com o evento que tu foi, por exemplo. E aí eu digo, olha, mas não está permitido o acesso aos meus dados. Infelizmente, foi utilizado de maneira leviana e incorreta. Agora é ilegal. Legal, adorei, vou colocar isso também. Então, fica aqui também, né, eu acho que esse meu relato, porque a gente acaba recebendo uma enxurrada de coisas que a gente não quer, a gente não está pedindo. E não foi permitido. Eu acho que o principal é isso, né, Gabi? Exatamente, porque agora é o usuário quem tem que dar o consentimento. E é a obrigação da empresa fazer esse papel de informar o usuário, né? Ou pelo menos mandar na sua lista de e-mails algum tipo de comunicado ou uma nota oficial, né? Que a gente está tentando se adequar e que a gente ainda está nessa adequação, enfim, pisando em ovos, assim, mas que pelo menos mostrar transparência. Esse é o grande diferencial, né? Eu vejo até como um diferencial competitivo em relação a isso, né? Porque isso faz a questão aumentar a reputação da empresa e cada vez ver como usuário como um amigo, né? Aí já várias dicas também para as organizações que querem poder se proteger também e estar de acordo com a LGPD. Gabi, como faz para entrar em contato contigo e poder continuar esta conversa para aquelas pessoas que estão nos assistindo e têm vontade de poder tirar alguma dúvida ou conhecer um pouquinho mais sobre LGPD? Sim, a gente tem um site que se chama hradvogadas.com.br, meu telefone, enfim, depois a Lili pode botar, não sei como é que é, e tem meu e-mail. Pode dar aqui também o telefone do escritório ou aquele de acesso de vocês? É 519-9802-2220. E meu e-mail, que é Gabriela, ROTH, tudo junto, né? @hradvogadas.com.br. Então, tenho da minha sócia também, que ela se chama Luciana, é Luciana Hag, hradvogadas.com.br. E no mais é isso, a gente tem as nossas redes sociais também, que é @hradvogadas. A gente tem LinkedIn, Facebook e Instagram. Então, é bem fácil de nos encontrar, nos manda um direct, nos chama e a gente fica à disposição de vocês. Ótimo, Gabriela. Muito obrigada pelas tuas aqui dicas, orientações e também inspiração da gente, quanto empresário, poder fazer
uma adequação da Sim. do nosso site, das nossas plataformas, né, das nossas plataformas digitais, mas também aquelas dicas importantes que tu deu aqui de como a gente poder fazer um relacionamento saudável e não aquele que a gente acaba danificando. Mas, né, um evasivo, né? Um invasivo, exatamente. Então, os contatos estão aí, da Gabriela e da Lu, Isso. da HR Advogadas. Se vocês querem continuar essa conversa, entender um pouquinho mais sobre a LGPD, conhecer um pouquinho, tirar dúvidas, elas estão lá para poder responder. Gabi, muito obrigada. Eu que agradeço o convite e a gente fica aí à disposição. Certo. Muito bem, então nós falamos aqui com a Gabi, ela que é especialista em direito digital, que é hoje uma área principal e fundamental, Sim. um braço amigo, né, Gabi? É verdade. E eu gostaria de convidá-los para o próximo Startup Weekend, que vai acontecer em São Leopoldo, nas instalações da Unitec, no polo do Tecnocinos, dias 14 a 16 de outubro de 2022, com uma vertical incrível, Smart Cities. Venha trazer soluções, pensar, trocar e também aí adquirir muitos conhecimentos, network e uma jornada de 54 horas para você tirar a sua ideia do papel. Eu estarei lá também com o programa Quarta Revolução e você é nosso convidado para pensar sobre cidades inteligentes. Até o próximo programa, esse foi o Quarta Revolução.